começa mais uma semana falando dos embates e do olho do Brasil voltado para o STF e a condução do ministro Dias Toffoli no caso Master. Uma reportagem importante da Folha de São Paulo traz a apuração que o presidente Lula tem manifestado uma irritação com a conduta do ministro do STF, Dias Toffoli, na relatoria do inquérito do Banco Master. E em conversas reservadas trazidas aqui no texto da Kátia Seabra, Lula fez comentários considerados duros sobre Toffoli. O presidente chegou a dizer que o ministro deveria renunciar ao mandato na corte ou se aposentar, de acordo com os relatos obtidos pela Folha. Na sexta-feira, em um evento em Maceió, Lula chegou a dizer, abre aspas, não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. A gente tem na esteira dessa repercussão política também a Polícia Federal retomando hoje os depoimentos do inquérito que investiga as fraudes no Banco Master. Tem muita história ainda para se desenrolar no caso Master, Josias, mas queria começar te ouvindo sobre essa apuração e como tem se repercutido dentro do governo Lula, né? A gente sabe a importância da imagem das instituições, o cuidado que o governo tem com isso também, mas vemos embates também do que esperar quando se fala de Master, né? O Lula tem um faro muito aguçado e passou a enxergar no caso Master um ativo eleitoral. Então, em público, com os pés sobre o palanque, ele começou a atacar o banqueiro falido Daniel Vorcaro. E, privadamente, longe dos refletores, ele ataca o ministro Dias Toffoli. O Vorcaro tornou-se um alvo fácil para o Lula, sobretudo pelos vínculos dele com o Centrão, aquele pedaço do Centrão que resiste a aderir à sua candidatura e ao principal mote de campanha do Lula até aqui, que é a luta de pobres contra ricos, o fato de o governo ter conseguido zerar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e, em contrapartida, tributar os altos rendimentos para compensar a isenção. Então, esse contexto todo estimula o Lula a atacar o Daniel Vorcaro. Agora, no caso do Dias Toffoli, os ataques do Lula soam como autocrítica, porque foi o Lula quem nomeou o Dias Toffoli para ministro do Supremo. E o problema da autocrítica é que ela sempre chega tarde. No caso do Lula, demorou demais, né? E chegou tão tarde que, nesse momento, o noticiário e os adversários do PT estão fazendo a autópsia, não é nem o caso de autocrítica mais, estão fazendo a autópsia da atuação do Dias Toffoli. E ele não tinha nenhuma credencial que recomendasse a sua indicação para o Supremo. O Dias Toffoli, quando o Lula o indicou para o Supremo e quando o Senado aprovou, porque o Senado foi cúmplice nessa ascensão do Toffoli ao Supremo Tribunal Federal, ele não reunia nenhuma característica notável que o recomendasse para o cargo. Ao contrário, tinha sido as suas maiores credenciais era o fato de ele ter sido assessor do PT na liderança do partido na Câmara, advogado do Lula na Justiça Eleitoral e era amigo do Zé Dirceu e tinha ocupado cargos no governo Lula. Afora isso, tinha sido, inclusive, reprovado em concurso para juiz, não havia nenhuma característica como um brilho nas artes do direito, um brilho de oratória, nada. E ainda assim, virou o Toffoli ministro do Supremo. E o Lula é muito seletivo nas críticas que faz ao ministro. Ele agora faz restrições ao comportamento do Toffoli no caso do Banco Master, e, de fato, as decisões do ministro são esdrúxulas, para dizer o mínimo, né? Mas o Lula silenciou quando o Toffoli, recentemente, em decisões tão absurdas quanto as que vem adotando no caso Master, cancelou delações no caso da Lava Jato. Havia a suspeição do juiz Sérgio Moro, mas o fato de o Sérgio Moro ter
agido com suspeição na condução do processo, não apaga confissões de culpa, devolução de dinheiro, mas o Dias Toffoli anulou as delações todas da Odebrecht, suspendeu o pagamento de multas que foram confessadas, então tomou decisões absolutamente absurdas. E o Lula silenciou. Então, neste caso, o Lula deveria fazer, diferentemente de atacar o ministro, ele deveria fazer a autocrítica mais difícil que um político pode fazer, que é a autoanálise. Então, deveria olhar no espelho e verificar que a escolha do Toffoli para ministro do Supremo foi uma escolha, por todas as razões, infeliz. E deu no que está dando, né? Agora, o Lula está ciente de que o Master virou um alvo fácil, Daniel Vorcaro virou um alvo fácil, e ele explora esse alvo como um ativo eleitoral, e o Toffoli vai de cambulhada a despeito do contrassenso, né? Porque no caso do Toffoli caberia uma autocrítica também. É muito forte quando a gente vê aqui a questão de sinalizar para aliados uma possível renúncia, né, que deveria renunciar ao seu mandato ou se aposentar. Tem se falado muito de o caso voltar para a primeira instância como uma saída honrosa, né, termo que tem sido tão usado em termos de instituições, nesse caso o Master Josias. Estava vendo que existe a previsão, pelo que o Lula disse para aliados, também trazidos nessa apuração da Folha de São Paulo, que Lula pretende chamar o Toffoli para uma nova conversa sobre a conduta dele no inquérito. Já tinha tido um ano passado. O que a gente pode esperar de uma conversa como essa, Josias? Seja em termos mais de interpretação, seja mais práticos. Esse tipo de encontro, Natália, o Lula já esteve, inclusive, no final do ano passado com o Toffoli, convidou o Toffoli para um almoço, justamente para discutir esse assunto do Banco Master, né? Participou, testemunhou esse encontro, essa conversa, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Esse tipo de encontro é absolutamente inapropriado. Não cabe a um presidente da República ficar monitorando por meio de conversas feitas longe dos refletores, no escurinho das salas do Alvorada ou do Planalto, discutir casos que tramitam no Supremo com ministros da Suprema Corte. Não tem o menor cabimento isso, né? O Lula não é parte do processo, não há, por hora, nenhuma acusação que atinja o governo dele e não cabe a ele ficar direcionando os movimentos do Toffoli, né? Então, da parte do ministro, então, ainda é mais inapropriado ainda, né? Porque um ministro do Supremo tem que discutir com o presidente da República a condução de um processo que corre na Suprema Corte. Não há a menor justificativa para isso. Então, são aberrações que não se restringe, aliás, ao Toffoli, né? Isso se tornou um lugar comum no Brasil. Tornaram-se esses encontros inexplicáveis de togas supremas com autoridades do governo ou com as partes envolvidas nos processos. Isso tudo se tornou um fenômeno muito trivial no Brasil, o que mostra um esfacelamento daquela moderação que deveria pautar ou conduzir os movimentos de magistrados, né? O que se espera dos magistrados é que julguem com isenção e distanciamento os processos que lhes cheguem às mesas, né? E não que fiquem tricotando com o governo ou com as partes, ou se imiscuindo na condução do processo, interferindo no trabalho da Polícia Federal ou da Procuradoria, antes da fase de julgamento, ainda na fase do inquérito, como vem fazendo o Dias Toffoli. Então é tudo muito esdrúxulo, né? Aliás, essa palavra esdrúxulo é uma palavra pouco utilizada, fica ali nos fundões do dicionário e parece reservada mesmo para ser retirada do Aurélio, do Caldas Aulete, desses dicionários mais notáveis do Brasil, em horas como essa. Servem para realçar o inusitado de certas cenas como essa. É muito esdrúxulo que o Toffoli e o Lula se julguem em condições de ficar discutindo um processo que não deveria, senão, ser conduzido nas instâncias próprias. A Polícia Federal para investigar, a Procuradoria para analisar se cabe ou não denúncia,
e o Supremo, no caso do Toffoli, para decidir se deve ou não manter este processo no Supremo e, no limite, se, ao final das investigações, cabe transformar a denúncia em ação penal. Fora disso, qualquer coisa é esdrúxula, Natália.